Aqui estão as últimas atualizações sobre as eleições europeias e qual de facto serão os seus impactos na vida dos europeus e também, acima de tudo, dos africanos. Vamos lá ver. Em Portugal, ganhou o Partido Socialista com 8 assentos, a seguir a Aliança Democrática e, por último, o Chega. Chega parece que aqui foi um tanto em quanto decepcionado, porque Chega teve um grande lançamento nas eleições legislativas. A seguir está o atual governo português, está a AD, está com menos assento, e o segundo partido maior em Portugal, o Partido Socialista, está com 8 assentos, ou seja, ganhou a nível de Portugal nas eleições europeias. Ou seja, a nível de políticas europeias para Portugal, parece que a linha continuará a ser reta. Diferente do que aconteceu em França, onde o atual partido que governa a França está em terceiro lugar nas eleições europeias, razão pela qual o presidente Macron anunciou a realização das eleições legislativas antecipadas para a 30 de junho a 7 de julho. Vale dizer que em França ganhou a extrema-direita com 30 assentos, razão pela qual Macron está desconfortável, está com medo de que, se calhar, são as leis, não é? São os pronunciamentos da França na União Europeia que poderão ditar o destino da França. Ou seja, a França será regida segundo os ditames, as declarações, os acertos, as marcações, as pontuações, vai lá, os acordos que a França realizar na União Europeia. Razão pela qual Macron aqui encheu-se de confiança em realizar eleições antecipadas. É muito arriscado para Macron, porque a população que votou aqui na extrema-direita é porque raramente percebe que, a princípio, concorda mais com as políticas da extrema-direita para a França do que com as políticas de Macron. Vale dizer que Macron tem sido atacado imensas vezes em função da sua participação no conflito na Ucrânia, tem sido o líder que mais está à frente a nível de apoio, declarações na Ucrânia. Macron também tem sido criticado em função das suas políticas ligadas a fronteiras em França, ou seja, para Macron, vindem para a França, vós que andais cansados e oprimidos, que eu vos salvarei. Mas aqui para a extrema-direita, a França deve ser apenas para os franceses, para os europeus. Até porque o partido da extrema-direita está vincado, está linkado, está virado ao protecionismo europeu, ao nacionalismo europeu, ao tradicionalismo europeu. Portanto, quer dar a França para os franceses. Tenho medo que Macron consiga alcançar maioria no Parlamento a nível de eleições legislativas, ok? Porque questiona-se de facto os europeus, quando votam nas europeias, votam somente pensando na Europa ou também pensando no povo França. De facto, esses eleitores que votaram nas europeias votaram apenas pensando na Europa enquanto um todo e não na França, claramente Macron pode voltar a ganhar as eleições legislativas. Mas se for o contrário, por exemplo, aconteceu em Portugal, onde o Chega, que estava em terceiro lugar, sim, mas com 50 deputados, agora conseguiu apenas em Portugal, conseguiu apenas para Portugal, 12 assentos. É muito surpreendente o que aconteceu com o Chega em Portugal e tem-se muita dúvida se de facto Macron em França consiga claramente alcançar aqui mais assentos, consiga ganhar as eleições internamente. Mas, ao anunciar de facto as eleições antecipadas, terá consultado a sua confiança, os seus deuses, de facto, que lhe garantiram de facto vai se continuar a ganhar. Então, vale dizer que a nível da França está agora a extrema-direita a mandar na Europa, a nível de Portugal está ainda o socialista a mandar na Europa e a nível da Alemanha, fui apenas buscar 3 resultados, a nível da Alemanha, portanto, o atual partido do governo da Alemanha está em terceiro lugar e está em primeiro lugar também a CDU, que é uma aliança democrática, partido socialista. Então, a nível da Alemanha não há aqui muitas complicações, razão pela qual o chanceler alemão disse que não haverá eleições antecipadas. Portugal também não haverá eleições antecipadas. Atenção que Portugal ainda tem um pendente de novembro com aprovação ou não do Orçamento Geral do Estado, ok? Portugal está em stand-by e esperamos até lá se de facto vai acontecer alguma coisa nova ou não. Mas a nível da França é o único país que de facto aconteceu o inesperado, onde a extrema-direita ganhou mesmo em cheio e Macron, ciente de que isso pode sim atrapalhar as suas políticas, as suas decisões, decidiu dissolver o Parlamento o mais cedo possível. E qual é o impacto dessas eleições de facto para a África? Mas antes quero te pedir, por favor, faz um like neste vídeo, meu irmão. Se inscreva no canal, ativa a sua notificação. E se gostava de fazer parte da Cérebros Comunidade, um grupo restrito de cérebros que discutem economia, geopolítica, desenvolvimento pessoal, economia e não só, clica no primeiro link que falarei contigo sobre formas de pagamento e muito mais. Há muito impacto direto porque hoje, nas eleições europeias, existem partidos que são os prós, né? os prós Europa. Vamos aqui falar dos partidos republicanos, né? Os mais conservadores, aqueles que querem Europa para os europeus. Aqui entra em discussão um assunto ligado à imigração, que está em alta hoje pela Europa toda, em França, na Holanda, em Portugal também. Partidos estes que querem ganhar cada vez mais assentos, mas poderem
deixar a Europa para os europeus. Logo, isso afeta assim os africanos que vão buscando na Europa melhor conforto. Há também partidos aqui socialistas, chamados partidos democratas, que né, os acreditam na ideia de que o governo deve proteger as famílias, os trabalhadores e não só dar todo o apoio social possível. E são esses que hoje vão lutando cada vez mais com os democratas. O maior exemplo possível aqui que podemos dar é o caso da América, onde tem um partido maior, que é o republicanos, depois um partido maior, que são os socialistas, os democratas. E estes dois vão lutando em função do papel do Estado na vida das pessoas, na economia também. Depois também existem partidos liberais, que são aqueles que são os chamados partidos progressistas, né, que vão abraçando, apoiando as causas como a homossexualidade, o ambiente, não é, a multiculturalidade. Portanto, são também partidos que vão cada vez mais querendo assentos, espaço no Parlamento Europeu. E depois, por último, estão os partidos os ambientalistas, né, aqueles também que também defendem, acima de tudo, os direitos dos animais, das árvores, do ambiente e não só. Portanto, qualquer partido, qualquer grupo de partidos que ganhar mais espaço no Parlamento, esses sim, as suas leis, as suas vontades serão muito mais decididas ali, ok? Se forem, a maior parte, os pró-Europa, claramente as leis contra a migração são mais apertadas. Se foram os democratas, claramente também. Se foram os liberais, se forem os ambientalistas, em função do número de deputados que forem mais eleitos pela Europa, pelos europeus, claramente também assim a Europa será regida. Porque esses deputados ditam as leis jurídicas, as leis económicas, tanto a nível de protecionismo como a nível de liberalismo, políticas demográficas como a taxa de natalidade e não só, portanto, todo o funcionamento político, económico, social da Europa depende, acima de tudo, do que se decide nos parlamentos europeus. E claramente as decisões desses grupos partidários poderão afetar claramente os países africanos ou até inclusive os parceiros africanos em função das direções que esses partidos vão apontando para o bem-estar dos europeus. Até porque, para os deputados, primeiro a Europa, depois o resto do mundo. Mas quando fala primeiro a Europa, abre-se também, né, as relações internacionais com a África, com a Ásia, com a América, mas primeiro a Europa, ou seja, sempre a nível de relações internacionais, mas sempre colocando a Europa no pedestal, sempre a Europa em primeiro lugar. Ponto. Muito obrigado por me acompanhares até este momento. Faz um like neste vídeo se faz favor, se inscreva no canal, ativa a sua notificação. Não te esqueça de ler também os meus livros disponíveis na Amazon, aqui no meu Instagram Liga Cérebro, e também de entrar na comunidade Liga Cérebro, que é o melhor lugar onde qualquer cérebro tem de estar. Estamos juntos, até já, família.